Olá, começa agora mais uma entrevista com os candidatos à Prefeitura de Curitiba. A nossa intenção é garantir um espaço de debate para que você, curitibano, curitibana, possa conhecer melhor os candidatos e que isso possa ajudar você a escolher em quem votar. Além de trazer propostas para melhorar a capital paranaense em todos os sentidos. Esta é uma iniciativa da TV Profissão, canal 67, pelo satélite Star One C2. As retransmissões ocorrem também pela ISTV, canal 15 da NET Curitiba, e RMC TV, canal 5 da NET, para a região metropolitana de Curitiba. Nós contamos hoje com a presença do candidato Renato Mosselin, do Partido Verde, o PV. Mas antes de apresentar aqui o nosso candidato, nós vamos para a mensagem rapidinha do TRE. Vamos lá. Em nome da Justiça Eleitoral do Paraná, eu cumprimento todos os seus juízes, servidores, colaboradores e especialmente aqueles que irão atuar como mesários no dia das eleições. Sem esquecer, é claro, dos cerca de 8 milhões de eleitores paranaenses. Afinal, é para os eleitores que a Justiça Eleitoral trabalha. Mesmo em tempo de crise decorrente da pandemia, que atingiu toda a humanidade, como vivemos em um país democrático, temos a responsabilidade de, com todos os cuidados necessários, realizar as eleições. A eleição é um elemento essencial de uma nação democrática, pois é através do voto que a soberania popular, o poder do eleitor, se concretiza, nascendo dali os demais direitos que a nossa Constituição nos garante. Portanto, amigos, para tranquilizar a todos, temos a grande alegria de informar que o Tribunal Superior Eleitoral, juntamente com o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, já estão providenciando, principalmente através de doações realizadas por várias instituições privadas, a fabricação de milhões de máscaras, de álcool em gel, protetor facial, face shield e outros materiais necessários para que, principalmente, os mesários e os colaboradores da Justiça Eleitoral possam, com a maior segurança possível, trabalhar no dia das eleições. Não deixe de participar. Seja um mesário ou um colaborador voluntário da Justiça Eleitoral do Paraná. Você, eleitor, não deixe de votar. Seu voto tem poder. Com fé, cuidado e coragem, sairemos dessa crise mais fortes do que nela entramos. Um grande abraço a todos. Voltando então aqui nos estúdios da TV Profissão em Curitiba com o candidato Renato Mosselin, do PV, que é candidato à Prefeitura de Curitiba. O Renato Mosselin tem 62 anos, é formado em Direito, História e Estudos Sociais e tem mestrado em Educação pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente leciona a disciplina de História no curso pré-vestibular do Positivo. Já publicou mais de 50 livros e também disputou eleições municipais em Bocaiúva do Sul em 2000 e também foi candidato a deputado federal em 2018. Candidato professor Mosselin, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite. O que vocês estão fazendo realmente dignifica a democracia. Eu estou à disposição para responder às indagações e discutirmos sobre a nossa Curitiba. Muito bem, a gente também aqui conta com a presença do jornalista também, professor aqui, meu colega, Mauri Konig. Tudo bem, Mauri? Tudo bem, Guilherme? Queria também agradecer a presença do professor Mosselin nesse espaço de apresentação de ideias, né? E que é muito importante, como o próprio professor reforçou, é importante para a democracia. Obrigado, então, pela presença aqui. Também compõe o time de entrevistadores com perguntas gravadas os seguintes nomes: Roger Pereira, jornalista da Gazeta do Povo; João Guilherme Frei, jornalista do Congresso em Foco; Felipe Oliveira, jornalista e diretor de comunicação da Câmara Municipal de Curitiba; Maureen Luque, jornalista do Plural; Rogério Galindo, também jornalista do Plural; Manuel Ramires, jornalista do Porém e do Senge; Kelly Ambrosio, jornalista da TV Profissão; Alexandro Teixeira, jornalista do Livre Jora e professor da Uninter; Maura Martins, jornalista da Escotilha e professora da Unibrasil; Docir Quadros, cientista político e professor da Uninter; Aquiles Batista Júnior, profissional de marketing, também professor da Uninter. Fechando o time, Lucas Máximo, cientista político e também
professor da Uninter. Lembrando que todos os 15 candidatos à prefeitura foram convidados formalmente para estarem aqui por meio das suas assessorias de imprensa nesses 40 minutos de conversa. As entrevistas estão sendo gravadas presencialmente, mas a gente também garantiu a todos eles a possibilidade de fazer a gravação remota para evitar os riscos de contágio pela Covid-19. Okay? Então nós vamos para a nossa primeira pergunta e eu passo aqui, como de costume, para o Mauri Koenig. Então, Mauri, é contigo. Professor Mocelin, nesse conjunto todo de candidatos, alguns estão, segundo pesquisas, né, de intenção de voto, bem mais na dianteira em relação aos demais. Segundo essas pesquisas, o senhor aparece com frequência, né, desde o início dessas sondagens populares, ali em torno de 1%. Né? E daí, então, eu pergunto ao senhor, como que o senhor que leitura o senhor faz dessas pesquisas e quais são as pretensões do senhor e do PV, considerando a situação, esses resultados aí da pesquisa? O senhor espera chegar onde até o final dessa campanha? Eu, como historiador, né, sei que as pesquisas eleitorais aqui no Brasil nem sempre elas são fidedignas. Há pesquisas sérias, evidentemente, mas muitas pesquisas encomendadas. Eu não estou dizendo que a pesquisa do Ibope seja encomendada, mas o que eu quero dizer é que um universo muito reduzido de pessoas, e a eleição, eu acredito que ela só começa a ganhar fôlego nas últimas semanas. Como o atual prefeito tem um nome estabelecido, ele foi prefeito na década de 90, ele é conhecido. Praticamente poucas pessoas conhecem, a não ser aqueles que foram meus alunos, o professor Mocelin. Poucos conhecem o Paulo Pusca, o professor Eloy. Então, nessas últimas semanas, eu acho que o eleitorado vai tomar conhecimento de novas possibilidades. E nós do PV, Mauri, nós temos os nossos 12 valores. E, dentre esses valores, nós acreditamos na democracia, na liberdade, na diversidade, na questão ecológica. E o fato de nós estarmos participando da eleição, divulgando essas nossas teses, já é uma vitória. Obviamente que nós pretendemos surpreender, e a eleição em 2 turnos, quando ela foi criada, ela é bem didática, bem pedagógica. No primeiro turno, candidatos de várias tendências se apresentam. Então tem lá o social-democrata, tem lá o neoliberal, tem aqueles ligados às causas ambientalistas. E o eleitor deve, pelo menos deveria, votar naquelas causas que ele mais acredita. Depois vão sobrar 2. Você vai optar se você quer o A ou o B. Provavelmente você vai escolher aquele que mais se aproxima do seu programa. Esse é o exercício da democracia. Mas a eleição se decide no dia 15 de novembro. Eu acredito na consciência crítica do eleitor curitibano. Então, eu estou bastante otimista e nós pretendemos fazer uma boa votação e, quiçá, chegarmos ao segundo turno. Uhum. Candidato, aproveitando a pergunta do professor Mauri, a gente percebe nessa corrida eleitoral que nós temos 3 candidatos que estão com uma bandeira muito parecida, que é a bandeira da sustentabilidade, né? Até a gente perguntou isso para outros candidatos também, mas eu queria ouvir do senhor, será que o fato da gente ter 3 candidatos que têm bandeiras muito parecidas, né, com perfis muito parecidos, não inviabiliza uma candidatura que de fato consiga despontar nesse sentido, na corrida eleitoral, tendo em vista que nós temos aí, né, 15 candidatos concorrendo à prefeitura hoje? O Partido Verde começou a gestar a minha candidatura lá no final do ano passado. E, a princípio, né, o PDT lançaria o ex-prefeito Gustavo Fruit. E hoje, com a legislação que nós temos, os partidos têm quase que obrigatoriamente de lançar um candidato a um cargo executivo para manter a unidade do partido. Mas o que a gente acredita é que se um dos 3 for para o segundo turno, por certo, se porventura não venha
a ir para o segundo turno, não terei nenhum problema em apoiar o Eloy ou em apoiar o Goura, pois nossas bandeiras são bastante parecidas e, além do mais, eu tenho um enorme respeito pelos dois. Já existe um acordo entre Não, vocês? não existe nenhum acordo, mas eu acredito muito, sabe, eu sou partidário, eu acredito em teses. Infelizmente, no Brasil, se você perguntar para muitos candidatos qual o programa do partido, ele não sabe. Então, o sujeito ora está num partido, ora está no outro. Nós tivemos negociatas em que o sujeito saiu de um partido social-democrata, foi para um neoliberal, tudo de acordo com as conveniências. Quando nós tivermos partidos mais fortes, nós teremos uma democracia mais sólida. Então, mesmo sem ter conversado com o Eloy e com o Goura, aquilo que eles defendem vem de encontro a muitas das nossas bandeiras. Eu espero que a recíproca seja verdadeira. Se porventura nós formos para o segundo turno, tenhamos o apoio tanto do Eloy quanto do Goura. Nós temos algumas perguntas gravadas aqui, enviados por amigos, enfim, colegas aqui. E uma delas é do Doacir Quadros, que é cientista político, professor da Uninter também. E ele tem uma questão aqui para o senhor, então. Vamos lá. A primeira pesquisa do Ibope em outubro mostrou que o curitibano está preocupado com o abastecimento de água em Curitiba. Dentre os problemas que o curitibano tem sofrido é a falta de chuva, a própria pandemia do coronavírus tem contribuído para isso e também alguns problemas elétricos na central de abastecimento. A pergunta para você, Renato Mocelin, é qual a sua proposta para resolver os problemas do abastecimento de água em Curitiba? A pergunta é muito boa, né? Nós vivemos uma crise hídrica e eu diria que a própria pandemia reflete questões relacionadas ao meio ambiente. Eu sempre converso com meus alunos sobre isso, que nós vivemos uma encruzilhada civilizatória. Aquilo que nós fizermos nos próximos anos terá consequências tremendas, deletérias, para a nossa permanência aqui no planeta. A crise hídrica. Curitiba, o abastecimento da água de Curitiba vem da região metropolitana. Se nós não preservarmos as nossas nascentes, se nós não limparmos os rios, se nós não incutirmos uma mentalidade de respeito à natureza, nós continuaremos com esses problemas nos anos vindouros. Eu diria que existem soluções de curto prazo, como, por exemplo, a captação das águas das chuvas, também a construção de poços artesianos, o aproveitamento das águas do aquífero que corta a região metropolitana, mas a grande solução está em preservarmos a região onde estão as nascentes. E, através da educação, nós incutirmos na juventude o respeito à natureza. Quer dizer, quanto à questão elétrica, né, é uma decorrência desse desequilíbrio ambiental que nós vivenciamos. E eu diria que é triste você ver a ciência sendo contestada, pessoas dizendo que efeito estufa não existe, que é conversa de ambientalista. Não, não. Nós vivemos uma época bastante difícil e que nós temos que, sobretudo, através da educação, buscarmos criar uma mentalidade em que a natureza seja respeitada. Mauri? Eu queria perguntar, então, para o senhor, professor, sobre o transporte coletivo, né? O que consta no seu plano de governo. O transporte coletivo, ele mal aparece assim, lá no seu plano de governo, e quando ele aparece, ele tem a proposta de expansão do transporte escolar e fala sobre a eletrificação do sistema. E daí, a minha pergunta tem a ver porque ele é essencial para o funcionamento da cidade, né? Ele é o principal modal, né, de transporte. Milhares de pessoas todos os dias vão ao trabalho, se deslocam para outras finalidades, enfim. E aí, ao ler o seu plano de governo, eu achei que foi pouco detalhado qual que é a sua proposta para o transporte público em Curitiba. Eu queria que o senhor detalhasse um pouco mais para a gente. Mauri,
quando a gente foi fazer o programa de governo, nós fizemos uma primeira versão que foi extremamente longa. Mas eu, como professor, eu sei que se você produzir um documento muito extenso, poucas pessoas vão ler. Então, nós procuramos fazer algo mais sintético para aprofundar numa na execução, digamos assim. Mas a questão do transporte coletivo tem uma longa história, né? Veja que na década de 70, com a introdução do ônibus expresso, na gestão do Lerner, nós iniciamos um período de inovações, de tal forma que Curitiba tornou-se um modelo para muitas cidades brasileiras e até teve repercussão internacional. Mas eu diria, Mauri, que nos últimos anos esse sistema está se esgotando. Os que utilizam, os usuários do transporte coletivo reclamam dos horários, reclamam do desconforto e o preço da passagem subiu bastante. Nós podemos dizer que o contrato que vigora hoje, que é 2010, na gestão do prefeito Beto Richa, ele é um contrato que houve uma CPI na Câmara dos Vereadores e essa CPI elencou uma série de irregularidades. Como romper tudo isso? Não devemos também sermos irresponsáveis e dizer vamos ganhar a eleição e vamos romper com esse contrato. Não é bem assim. A gente tem exemplos históricos de um candidato ao governo do estado que fez isso em relação ao pedágio e não conseguiu acabar com os tais pedágios. O que nós entendemos é que é preciso rever muitos dos aspectos desse contrato. Por exemplo, o atual prefeito, ele vai à televisão e diz estamos entregando tantos ônibus. É uma propaganda enganosa, porque está no contrato lá, na tarifa, que tem que renovar a frota. Quem paga, na verdade, é o usuário. É uma obrigação a renovação da frota. Nós acreditamos que há necessidade de investirmos na construção de ciclovias, mas ciclovias, o que a gente observa, circulando pela cidade, é que faltam ciclovias nos bairros onde estão os trabalhadores. Nós temos até algumas ciclovias bem conservadas, mas mais para a utilização da bicicleta como espaço, como lazer e não para o trabalho, né? A questão do transporte coletivo é preciso você olhar com carinho e buscar alternativas que sejam menos poluentes, como a utilização de carros elétricos. Nós temos a ferrovia, né, que corta Curitiba, a utilização de veículos leves sobre trilhos. Quer dizer, você deve buscar novos modais para dar a Curitiba a questão da mobilidade, porque a mobilidade urbana é muito difícil nas grandes cidades. E é preciso ter um plano especial nessa área para tornar a Curitiba uma cidade realmente ecológica e que não seja apenas a propaganda. Então, só aproveitando já, esse contrato que o senhor mencionou agora, do transporte coletivo, contrato com as empresas, ele vence em 2025. Então, ok, não dá para romper, né, o próximo prefeito romper com esse contrato, porque implicaria numa série de problemas jurídicos, discussões longas, enfim. Mas o próximo prefeito, ele vai ter o trabalho de gestar um novo contrato, né, estabelecer enfim, os parâmetros, né, dessa nova, enfim, desse contrato, dessa licitação pública para esse serviço. O senhor já pensou no que o senhor gostaria de mexer e como mexeria no sistema de agora, para prevendo já uma próxima licitação? Eu acho que o que falta muitas vezes, em muitas gestões públicas aqui no Brasil, é transparência. A transparência, a capacidade técnica, porque o professor Mocelin é historiador. Se você começar a me perguntar sobre a questão de como deve ser a urbanização, eu não tenho conhecimento técnico para isso. Quem será um bom gestor? Quem irá cercar-se
de pessoas qualificadas. E o novo contrato, ele deve ser feito ouvindo os diversos setores da sociedade, formação de conselhos, e você fazer isso às claras. Nós vamos assinar um contrato em que todos os itens foram discutidos, foram aprovados por uma parcela significativa da população. Porque a gente observa aqui no Brasil que muitas vezes você vai assinar um contrato, você acaba nem lendo, porque são tantas cláusulas, né? E a pessoa depois vai ver que ela acaba sendo prejudicada. E aqui em Curitiba nós temos um verdadeiro oligopólio. Se nós estudarmos a história do transporte coletivo, não vou citar o nome das famílias, mas certas famílias dominam esse setor. Nós tivemos agora a Operação RIC Já, né? Ela foi lá em 2013, por aí. Houve uma segunda etapa agora, né? Tá RIC Já 2, em que surgiram provas robustas de malversação e de conluios mesmo entre agentes públicos e pessoas ligadas a certas empresas. Então, eu acredito que há vícios na política brasileira que vêm de longe. Você sabe, né, Maria, o Raimundo Faoro tem aquele livro Os Donos do Poder, em que ele discorre sobre o patrimonialismo, né, onde se confunde o público com o privado. E nós pensamos uma política diferente. Uma política, eu não tenho veleidades de fazer carreira política, até faço em tom de brincadeira, né? Já estou no outono da vida, se eu me eleger prefeito, eu não quero me reeleger porque eu não acredito na reeleição. Infelizmente, nós temos pessoas que só vivem da política, né? Que não sabem fazer outra coisa a não ser política, mas não política no sentido da polis, de pensar na cidade, de discutir a cidade, e sem aquele, como eu poderia dizer, aquela visão egocêntrica, aquela visão personalista, né? Eu discutiria esse contrato de forma a mais ampla possível e sem querer beneficiar a OAB. Só emendando então a questão que o Mauri aponta, professor, e também quando li o programa fiquei me perguntando, o senhor fala de eletrificação do sistema de transporte. O que significa isso? Custo disso? Como é que funcionaria? Veja você, o custo, atualmente nós temos uma diminuição do custo de motores elétricos, né? Carros, por exemplo, os primeiros que saíram a preços elevadíssimos. Eu acredito que nos próximos anos haverá um movimento, na França já começou, de você substituir os combustíveis fósseis por combustíveis que sejam limpos, né? Há várias cidades europeias que já têm como meta atingir 100% da eletrificação. Nós ainda não podemos dizer que iríamos conseguir fazer isso, mas começar isso, buscar substituir paulatinamente e abolir o uso de combustíveis fósseis no transporte coletivo. Os ônibus, no caso, seriam ônibus elétricos sim, em Curitiba, sim. É isso, né? Tem uma outra questão que me chamou muito a atenção no seu programa, todos que eu li, é o único que traz uma proposta que eu fiquei assim, né, muito interessado. O senhor fala da criação da TV municipal, que é uma TV que estaria baseada numa lei, aí a lei do Canal do Cidadão, da portaria 489 de 2012. Eu não lembro de outro candidato que tenha defendido a proposta de criação de uma TV para o município. O senhor já pensou como viabilizar, enfim? Mauri, vocês que são da área sabem bem da importância da comunicação. Então, nessa pandemia, se você tem uma televisão municipal, facilitaria muito a vida dos professores, dos alunos. E eu Se o senhor me permite, só emendando essa resposta, o quanto se gasta talvez em propaganda, Sim. que são propagandas que devem cumprir uma função social, pública, né, de informar o cidadão sobre as ações da prefeitura, que poderia estar sendo economizada talvez para se pensar, né, a estrutura ou a comunicação institucional da prefeitura, Sim. por meio do seu próprio canal, por exemplo. Não é? Sim. E também a questão da cultura da cidade. Eu fico assim bastante entristecido quando vejo um orçamento de mais de 9 bilhões
que foi aprovado pela atual Câmara de Vereadores, apenas 60 milhões para a cultura. A cultura, ela deve ter um orçamento maior. Nós devemos incentivar as atividades culturais, porque isso dá à cidade, assim, projeção e, sobretudo, você valoriza as pessoas que fazem cultura. E gera emprego. E gera emprego. E a questão da TV municipal, você poderia produzir programações sobre a nossa cidade. Problemas que ocorrem em determinados bairros, se traz à luz associações de moradores, se traz o povo para dentro da televisão. Não estamos de forma nenhuma querendo dizer que não vamos fazer propaganda nas emissoras privadas, elas são necessárias, mas jamais exaltando a gestão do fulano de tal. Eu faria propaganda sim nas emissoras que têm grande apelo em termos de audiência, mas educação ambiental, ética, divulgar a cultura da cidade e não o personalismo, a gestão do fulano de tal ou prefeito Beltrano. Quer dizer, nós temos que romper com isso. Nós estamos em 2020, entrando quase na terceira década do século XXI e fazemos política como em meados do século passado. Se me permite, candidato, eu acho que educação, cultura são fundamentais, mas informação e jornalismo também, eu acho que é fundamental, muito importante. No fundamental. O jornalismo, eu diria que eu sou historiador, né? E só consegui escrever sobre a história de Curitiba, mano, porque teve o Diário da Tarde, a Gazeta do Povo, o 19 de dezembro do século passado, né? Ou a República. Então essas são minhas fontes. Vocês são as fontes das quais os historiadores se valem. Quer dizer, sem jornalismo não havia nem história. Tem alguns pesquisadores que dizem, inclusive, que o historiador, né, o jornalista é o historiador do presente. Sim, né? Mas é verdade, é verdade, é verdade. Nós temos mais duas questões aqui, candidato, que são questões que estão relacionadas. A do Lucas Máximo, que é o nosso cientista político, professor da Uninter, e do Roger Pereira, que é jornalista da Gazeta do Povo. São duas questões que estão associadas. Então eu vou pedir para que o pessoal da produção solte as duas questões, uma na sequência da outra, para que daí na sequência o candidato Renato Mosselin possa responder. Candidato Renato Mosselin, o seu plano de governo é claramente orientado pelos valores do Partido Verde. Temos várias propostas relacionadas ao lixo, à reciclagem, ao uso racional de áreas verdes, entre várias propostas nessa direção. Todavia, a palavra empresas aparece apenas uma vez em seu plano de governo e não há nenhuma menção aos empresários. Essa ausência fica ainda mais preocupante se levarmos em conta que o prefeito eleito precisará de uma estratégia para retomar a atividade econômica que ficou bastante prejudicada no contexto da pandemia. Gostaria de saber como o senhor pretende fazer com que a retomada da economia curitibana seja acompanhada de medidas de respeito aos princípios da sustentabilidade. Por que o seu plano de governo não contém nenhuma proposta específica para os pequenos e médios empresários? Caso o senhor seja eleito, como a sua gestão poderá ajudar os pequenos e médios empresários a gerar emprego e renda e, ao mesmo tempo, zelar pelo meio ambiente? A cidade, que já foi chamada de capital ecológica, ignorou por muitos anos o seu problema com o lixo, prorrogando a vida útil do obsoleto e irregular aterro da cachimba, e encontrou como solução mandar o lixo para outra cidade, para a Fazenda Rio Grande, para ser tratado também em aterro sanitário, com todas as consequências ambientais que esse tipo de destinação acarreta. Há no programa do Partido Verde uma proposta de solução mais inteligente para a gestão do lixo? Só queria fazer uma correção, candidato. Na verdade, as questões não estão necessariamente relacionadas, mas como elas foram colocadas aqui, se o senhor quiser que a gente repita uma questão... Eu consigo lembrar, né? Então, tá ok. Peço desculpa aí para o pessoal que está acompanhando. Eu estive na Associação Comercial do Paraná, pelo qual tenho grande apreço e amigos lá, também na Abrazel, onde nós discutimos o pós-pandemia. Eu disse o seguinte, né? Eu li com bastante interesse
o que o prefeito propõe para o ano que vem, né? Quando eu vi, assim, ali, se não me falha a memória, 237 milhões, eu pensei, mas que bacana, vai ser bom, né? Mas daí eu fui esmiuçar. Não, 100 e poucos milhões é postergar o pagamento do IPTU, mas vai receber isso aí? Então, não, sabe? Tanto é do ISS, na verdade, apenas 10 milhões para pequenos empresários. Tem toda a razão, né? Eu acho, é o historiador que vai falar sempre, sabe? Que nós precisamos de um mini New Deal, né? O presidente Roosevelt, a recuperação da economia dos Estados Unidos. E que houve um superávit no ano passado de 500 milhões. Você terá que abrir uma linha de crédito para os pequenos e médios. E eu vou além. Se não tivesse recursos, tem que emprestar. Emprestam para fazer asfalto, emprestam para fazer isso, para fazer aquilo. Por que não você emprestar para facilitar a vida dos empresários? Muitos empregos serão ceifados. E você, quando você investe em atividades produtivas, você vai ganhar lá adiante. Porque as pessoas vão consumir, vão pagar impostos. Você não está, entre aspas, jogando dinheiro fora. Pelo contrário, você está resolvendo vários problemas, inclusive sociais. Porque é óbvio que se você tem uma taxa de desemprego elevada, se você tem... os problemas sociais vão se agravando, a criminalidade vai aumentar, a prostituição, etc. Então, temos sim um programa, não pode não estar no programa, mas está na nossa visão de o que deveríamos fazer no pós-pandemia, né? E há a necessidade de diálogo. Diálogo. Estive lá na Abrazel, né? Faltou diálogo. Você tem que ouvir, ouvir, ouvir. O problema é que o político brasileiro, ele, não estou generalizando, por favor, ele gosta de ouvir a própria voz. Ele não ouve, ele só quer falar. E muitas vezes fala de coisas sobre as quais eles não entendem. Esses dias eu estava numa entrevista e eu disse, eu não sei. Não sei. Quando eu comecei a dar aulas, o professor Jacir Venturi, eu tinha 20 anos, ele disse, Mocelin, cuidado. Tem aluno que vai fazer perguntas para você, ele já sabe a resposta, ele está te testando. Então nós somos ignorantes em muitas coisas. Eu posso falar 10 horas sobre a Segunda Guerra Mundial, mas eu não consigo falar 15, 20 minutos sobre saúde pública, porque não é a minha área. Né? Como prefeito, eu vou reunir uma pleiade de pessoas que entendam de saúde pública, que vão, e eu vou ficar ouvindo. E vamos tomar as decisões de acordo, não com achismo, eu acho isso. Né? Você tem que ter a humildade de, muitas vezes, concluir que nós sabemos pouco, muito pouco, sobre a complexa realidade que a gente vive. Muitas vezes, nós respondemos de forma simplista perguntas que são sobre questões complexas. Mauri? Não, tem aquela questão que a gente tem feito, né? Você tem apresentado para todos os candidatos da crise hídrica, não sei, quer formular a questão da crise é importante, mas o Roger... Eu esqueci. Também tem a questão dele. O Roger apontou a questão do lixo, né? E a questão do lixo que o Roger apontou, tem uma outra questão embutida nisso. 70% das que fazem a catação são mulheres. Questão da cidadania feminina ali. E muitas vezes correndo riscos. As cooperativas, houve um trabalho muito bom na gestão do Gustavo Frutti, nessa área. O Gustavo procurou tratar com carinho essa questão. Só que isso não avançou. Pelo contrário, nós tivemos retrocesso. Aqui nós temos uma outra coisa, que no Brasil, cada sujeito que ganha,
ele esquece o que o outro fez e procura denegrir, depreciar o que o outro fez. Não devemos fazer assim. Tem muitas coisas da gestão do atual prefeito que são boas, são necessárias, e que você tem que implementar e ter a coragem de dizer, foi bom. O próprio prefeito é um homem loquaz, um homem culto, seria muito bom debater com ele, a gente até aprenderia muita coisa com ele, mas o que a gente observa é esse desprezo ao outro, né? E continuando ainda na questão do lixo, nós temos o Rafael Rolim Moura, que é um especialista na área, e ele estava me explicando algumas coisas que eu não entendi direito, para ser sincero, que é possível você ter 100% do lixo reciclado e dar a essas pessoas, essas são pessoas que realmente fala-se muito em heróis no Brasil, né? O herói é jogador de futebol, o herói é não sei quem. Não, o herói, eu sempre digo, é aquele que com um salário miserável consegue sustentar a família e consegue viver dignamente. Esse é o grande herói brasileiro e muitos desses catadores são heróis. E coisa bonita, né? Você vê os cães deles, são bem tratados. Porque eu também tenho uma visão que o grau de desenvolvimento de uma sociedade deve ser medido pela maneira como a mulher é tratada nessa sociedade e como os animais. Se nós observarmos os países desenvolvidos, onde a mulher e os animais têm um tratamento adequado, são sociedades mais desenvolvidas. E eu observo nesses catadores essa empatia pela vida, que nós devemos resgatar nesse mundo que cá entre nós está meio carente de utopias. Eu só queria fazer um parênteses aqui, Claro. que é muito raro, né, a gente ter na política alguém desse meio que admite a sua ignorância, né? Ignorância no bom sentido, de não saber determinada coisa, né? De assumir que não sabe, né? Porque o senhor aqui em vários momentos diz, sobre isso eu não entendi muito bem, enfim. E aí um dos problemas dos políticos é assumir para si que ele é o sabe-tudo, né? Quando, na verdade, ele tem que buscar pessoas que saibam sobre as coisas para fazer. Então, eu só queria pontuar isso que me chamou a atenção. Obrigado, mano. Muito raramente um político admite, né? Tem duas questões, candidato, que a gente tem feito para todos os candidatos, e a gente está com o tempo já finalizando aqui, mas se o senhor puder ser bem breve respondendo essas questões. A primeira relacionada à crise hídrica, a gente está passando por um período de estiagem, enfim. Há alguma medida que o senhor tomaria diferente das que foram tomadas até agora, pensando aí nas dificuldades que os curitibanos estão passando agora pela falta de água? A captação da água das chuvas, poços artesianos, são medidas que podem ser tomadas agora, né? E, a médio prazo, a preservação das nascentes e buscar também a água dos aquíferos que cortam a região metropolitana. E sobre a pandemia, nós temos aí uma segunda onda que está chegando na Europa agora, alguns países decretando lockdown, enfim. Isso deve chegar aqui no Brasil daqui 2, 3 meses, mais ou menos, né? E aí, se o senhor sendo eleito prefeito, quais seriam as suas ações para evitar, enfim, a superlotação dos hospitais, das UTIs? A gente tem que aprender com aqueles que fizeram as coisas e deram certo, ou pelo menos conseguiram sair com mais capacidade. E nós erramos nisso. Se eu fosse prefeito, eu estudaria o que fez a primeira-ministra da Nova Zelândia, o que fez o presidente da Coreia do Sul, o que estão fazendo algumas cidades europeias na volta às escolas agora. E, através do diálogo com a sociedade civil, implementar essas medidas. O que você não pode é ficar no meio do caminho. O que você não pode é ficar ouvindo opiniões, muitas vezes, de pessoas que não conhecem o tema, ou que têm interesses em relação ao tema. As consequências econômicas são drásticas, mas eu acho que a vida é muito mais importante. Eu acho que tudo que nós pudermos fazer para que tenhamos um número reduzido, o ideal, que ninguém viesse a perecer, devemos fazer.
mas sempre pensando na vida, pensando nas pessoas. E a economia você vem depois e procura buscar as soluções. Muito bem, a gente recebeu aqui então o candidato Renato Mosselin, candidato à Prefeitura de Curitiba. A gente agradece a presença do candidato aqui que disponibilizou o seu tempo, a sua agenda para participar aqui conosco. Lembrando que para esta iniciativa a TV Profissão convidou todos os candidatos formalmente por meio das assessorias de imprensa. Nosso muito obrigado a você que acompanhou aqui o programa. Até mais.